Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. A mente humana sempre foi tratada, historicamente falando, como a maior das caixas pretas. Com certeza. O grande mistério, né? Exato. Durante séculos, a humanidade operou sob a premissa de que nós éramos entidades puramente racionais. As pessoas tomavam decisões, sentiam medos, tinham impulsos repentinos e a explicação para tudo isso quase sempre recaía sobre a moralidade. Ou a pura força de vontade. Isso, a força de vontade. Se alguém agia de forma destrutiva, era simplesmente falta de caráter. Se alguém não conseguia superar um medo, era fraqueza. Era uma visão muito maniqueísta e, bem limitante de como a gente funciona. Muito limitante. Mas, na nossa investigação de hoje, nós temos em mãos um material que resume o momento exato em que essa ilusão de controle total começou a ruir. Nós vamos destrinchar um conjunto de notas muito conciso e direto, intitulado de 18 Sigmund Freud. E o que torna esse material específico tão interessante não é só o fato de ele abordar Freud, mas a precisão cirúrgica com que ele estrutura essas ideias. Porque para quem já tem alguma familiaridade com os conceitos, é muito fácil se perder na vasta literatura acadêmica sobre a psique, sabe? Nossa, é um labirinto. Exatamente. A beleza desse resumo que a gente vai analisar hoje está na forma como ele mapeia a arquitetura da mente. Ele não se perde em abstrações. Ele, fornece a planta baixa de como a nossa própria confusão interna funciona na prática. É uma planta baixa mesmo. E a nossa missão hoje é justamente explorar essa estrutura desenhada pelo homem que as notas definem como o pai da psicanálise. O próprio. O objetivo aqui não é redescobrir a roda, mas analisar como essas teorias específicas moldaram não apenas os tratamentos clínicos, mas a própria maneira como a humanidade passou a enxergar a si mesma no espelho, né? É uma mudança de paradigma. Uma mudança tão profunda que alterou a nossa linguagem cotidiana. Então, certo, vamos desempacotar isso então. Queria focar primeiro nesse termo que você mencionou, psicanálise. Claro! Quando o texto atribui esse peso ao termo pai da psicanálise, ele está demarcando a criação de uma lente inédita. E o documento define a psicanálise de uma forma dupla e muito intencional. Como assim dupla? É que ela é, ao mesmo tempo, uma teoria e um método de investigação da vida psíquica. Ah, entendi. Teoria e método. Isso é crucial para a gente entender o rigor da coisa toda. Não foi apenas uma reflexão filosófica solta por aí. É um corpo estruturado de conhecimento, que é a teoria, e uma ferramenta prática de aplicação, que é o método. É como se fosse a criação da máquina e do manual de instruções simultaneamente. Perfeito, é bem por aí. E vamos explorar a fundo essa ideia de lente que você trouxe, porque o impacto global disso foi simplesmente sísmico. As nossas fontes afirmam que as contribuições dessa teoria não ficaram restritas aos consultórios médicos, influenciando fortemente a filosofia e a literatura. E pensar na magnitude disso é fascinante. É absurdo. A literatura, por exemplo, mudou completamente de figura. Entender a mente através dessa estrutura é como passar a ler um romance sabendo que existe um subtexto. Mensagens ocultas, né? Exato. Mensagens escritas com tinta invisível em cada diálogo daquele livro. E a literatura, no fundo, reflete o que a gente pensa sobre nós mesmos. Antes dessa estruturação da vida psíquica, um personagem trágico muitas vezes tomava decisões ruins por uma falha moral. Ou interferência do destino. Os deuses quiseram assim. Justamente, a partir do momento em que a psicanálise se infiltra na cultura, os autores começam a explorar os motivos ocultos. O vilão deixa de ser apenas mal, entre aspas, e passa a ter um comportamento ditado por conflitos internos invisíveis. O que deixa as histórias muito mais ricas. Muito mais. E a filosofia sofre um abalo bem semelhante. Torna-se muito difícil debater o livre-arbítrio ou a pura razão iluminista quando se estabelece que existe uma vida psíquica gigantesca operando nos bastidores. Fora do nosso controle consciente? Fora do controle, operando na sombra. O que me fascina nessa estruturação é justamente a quebra dessa ilusão de controle. E para ilustrar como isso funciona, o material nos apresenta a primeira tentativa formal de mapear esse território.
o que é chamado de primeira teoria do aparelho psíquico. Primeira teoria do aparelho psíquico. O nome já diz muito. Não é uma nuvem mística, flutuando por aí, mas um sistema, um mecanismo com engrenagens e divisões muito claras. E o texto lista 3, consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa analogia mecânica ou até espacial que você fez é muito útil. Começando pelo nível mais óbvio da lista, a gente tem o consciente. O aqui e agora. Isso, é o holofote, é a percepção imediata e a atenção direcionada no momento presente. Quem está prestando atenção nesta nossa análise agora, acompanhando o raciocínio... Está usando a camada consciente. Exatamente. É a interface com o mundo exterior, o processamento de dados em tempo real. Só que tem um problema. Esse holofote é muito estreito. A gente não consegue manter toda a nossa história de vida, todos os nossos conhecimentos e memórias debaixo dessa luz ao mesmo tempo. A mente fritaria, seria sobrecarregada instantaneamente. Fritaria, total. E é para isso que serve o segundo nível que as notas trazem, o pré-consciente. Se o consciente é a sala de estar ali toda iluminada, o pré-consciente é o arquivo no corredor. Boa analogia. A luz não está batendo lá diretamente, mas a porta está aberta. É a informação que está perfeitamente acessível mediante um pequeno esforço de foco. É como lembrar a placa do próprio carro, ou sei lá, o que foi servido no jantar de ontem à noite. Perfeito. A informação não estava no holofote consciente 1 minuto atrás, mas ao puxar a memória, ela desliza do pré-consciente para o consciente sem resistência nenhuma. Sem dor. A dinâmica entre esses dois níveis é super fluida e lógica. Mas a complicação real, o grande ponto de ruptura desse modelo estrutural, está no terceiro termo, o inconsciente. Aqui a planta baixa da mente fica bem sombria. Seguindo a nossa metáfora, se o consciente é a sala iluminada e o pré-consciente é o corredor com os arquivos, o inconsciente é um porão colossal. Um porão colossal e a chave foi jogada fora. Bem isso. É uma área de dificílimo acesso, cheia de memórias reprimidas, desejos primitivos e processos que operam completamente no escuro. A complicação desse seu porão, no entanto, é que ele não é um mero depósito inerte. Ele não fica lá quietinho. Ele não está trancado de forma estanque. Ele vaza. Ele vaza muito. As coisas lá de baixo vazam pelas tubulações para a casa toda o tempo todo. O inconsciente é altamente ativo. É uma vasta região de forças que pressionam constantemente a estrutura acima, moldando a vida psíquica sem que a pessoa tenha a menor percepção lógica disso. Padrões de autossabotagem entram aí, né? Com certeza. Autossabotagem, aversões inexplicáveis a certas situações, ou até atrações magnéticas por dinâmicas destrutivas. Nada disso faz sentido sob a luz do consciente. Mas obedece a uma lógica férrea dentro do inconsciente. Uma lógica própria e muito forte. É frustrante e fascinante perceber que a maior parte do que nos impulsiona, das decisões que a gente acha que está tomando de forma autônoma e racional, muitas vezes é só um eco de algo que está operando nesse porão. É uma inversão total de perspectiva. A gente acha que a ponta do iceberg é um navio inteiro, né? E aceitar essa divisão espacial da primeira teoria prepara o terreno para a próxima grande contribuição do material. Porque se existem essas diferentes salas e porões na mente... Quem são os habitantes? Exato. Quem é que mora lá dentro? Essa é a grande virada. O modelo espacial precisava de uma dinâmica operacional. E é aí que a gente chega no que o material cataloga como a estrutura da personalidade. O grande teatro interno de Freud. O teatro interno, a divisão tripartite entre id, ego e superego. E o que é fascinante analisar aqui é a natureza intrinsecamente conflituosa dessa estrutura. A mente humana, segundo esse modelo, não está em paz. Longe disso. Ela é desenhada para estar em estado de tensão contínua. E que tensão! Vamos analisar o elenco desse teatro, então. O primeiro personagem listado é o id. As descrições no texto são brutais, ele é impulsivo e inconsciente. É pura pulsão. O id não tem moral, não tem noção de tempo, não sabe que é realidade social ou consequência. Ele é a força primária, aquele motor de energia, focado numa única diretriz, que é eu quero satisfação e eu quero agora. Fome, desejo cego, agressividade. O id
é basicamente a criança que quer comer o bolo inteiro com a mão no meio do supermercado. Essa imagem é perfeita. E operando em oposição direta e implacável a essa força primitiva do id, nós temos o superego, o repositório das normas e dos valores morais. O freio de mão. O freio absoluto. Se o id é a natureza crua, o superego é a civilização internalizada. Ele absorveu as regras sociais, as expectativas dos pais, o conceito rígido do que é certo e do que é errado. O superego é a voz da repressão e da culpa. Uma voz pesada. Muito pesada. Ele olha para os impulsos caóticos do id e impõe censura imediata. Muitas vezes, o superego exige um nível de perfeição moral que é francamente humanamente inatingível. Ele acaba punindo a própria psique com sentimentos profundos de culpa apenas por ter o desejo. Mesmo que a ação nunca ocorra, só de pensar já vem a culpa. Exato. O tribunal interno já condena. Imagina viver preso no elevador com esses dois. O id gritando, acelera e passa por cima de tudo. E o superego gritando, se você der um passo em falso, você é um fracasso moral imperdoável. Seria uma receita para a insanidade absoluta. A gente ficaria paralisado pela culpa ou seria destruído pela inconsequência. E é aqui que entra o papel mais exaustivo de toda a psicologia humana, o herói diplomata dessa história, o ego. O mediador. Isso, o mediador que, segundo a definição das notas, busca equilíbrio. Como é que ele faz isso sem enlouquecer? O desgaste do ego é algo que merece ser sublinhado, porque é gigante. O ego precisa interagir com a realidade externa, pagar boletos, manter o emprego, ter relacionamentos, enquanto gerencia essa verdadeira zona de guerra interna. E sem ter as mesmas armas, né? Exatamente. Ele não tem a força motriz, aquela energia vulcânica do id, e não tem a autoridade inquestionável do superego. O papel do ego é puramente negocial. Ele é o advogado tentando fechar um acordo. Ele tenta encontrar brechas. Como satisfazer um pouco da demanda pulsional do id de uma forma que o superego tolere e que a sociedade não puna criminalmente. Vamos pensar num cenário muito prático para materializar esse desgaste. Imagina a clássica festa de final de ano da empresa. Nossa, é o melhor cenário para conflitos internos. Total. O funcionário está lá, exausto, fim de ano, e o chefe faz um comentário passivo-agressivo e irritante na frente de todo mundo. Imediatamente, o id acorda lá no porão. Ele diz, pegue essa garrafa de vinho, vire de uma vez, jogue a taça na parede e ofenda a família inteira desse sujeito. É o desejo puro de destruição e de uma gratificação catártica instantânea. Mas a gente sabe que isso geraria uma consequência real catastrófica. E é nesse milissegundo que o superego entra em cena com o freio de mão puxado. Ele aparece e diz, você não apenas não vai fazer isso, como você deveria se envergonhar por ser uma pessoa tão descontrolada por dentro. Fique em silêncio no seu canto, não deba mais nada, aceite a ofensa e seja um modelo de decência corporativa. E o ego? O ego está no meio desse tiroteio transpirando frio. Ele analisa a realidade e pensa, eu preciso desse emprego, não posso quebrar a sala, o id tem que acalmar, mas eu também não posso engolir isso a seco, senão o estresse me corrói por dentro. O que o ego faz? Ele negocia. Ele decide que você vai beber apenas uma taça de vinho, sorrir educadamente e fazer um comentário sutilmente irônico que o chefe vai achar que é um elogio, mas você sabe que é uma alfinetada. Genial! O id ganha uma microsatisfação pela alfinetada oculta, o superego tolera porque as normas sociais de polidez foram mantidas em público e o ego sobrevive a mais uma terça-feira na empresa. Essa dinâmica da festa ilustra perfeitamente por que a investigação da vida psíquica é tão complexa. Quando observamos o comportamento de alguém, seja a ironia na festa, o esquecimento de um compromisso chato ou até a dedicação obsessiva a um hobby, a gente não está vendo o desejo original. A gente está vendo o acordo final firmado pelo ego. O acordo final. O comportamento humano observável é o resultado desse compromisso exaustivo entre impulsos e restrições. E é fascinante perceber como as engrenagens precisam estar perfeitamente alinhadas para que a gente possa simplesmente funcionar na sociedade. É uma quantidade absurda de energia sendo gasta o tempo inteiro, mesmo quando a gente está aparentemente parado. A mente não para nunca. Essa busca constante por equilíbrio é o que nos define.
Mas o que me chama a atenção é que essa estrutura não nasce pronta. Ninguém chega ao mundo com esse superego rígido ditando as regras de etiqueta corporativa. Definitivamente não. Uma criança recém-nascida é puro id. E isso nos conecta diretamente à última grande peça do nosso material de análise de hoje. As fontes listam, logo após mencionar id, ego e superego, a teoria do complexo de Édipo. Ah, sim. O texto apenas menciona, sem grandes definições, mas a posição na lista é muito reveladora. Por que colocá-la lado a lado com a estrutura da personalidade? A ausência de uma definição longa no resumo não diminui o peso da menção. Pelo contrário. Se o id, o ego e o superego são os residentes permanentes da nossa estrutura mental, o complexo de Édipo atua como principal marco no processo de construção dessa casa. É a fundação. É importante deduzir por que uma teoria focada no desenvolvimento infantil é colocada com tanto destaque. O insight aqui é que a dinâmica entre id, ego e superego é permanentemente esculpida nos nossos primeiros anos de vida, durante as nossas interações primárias com a família. É a história de origem da nossa confusão interna. Perfeito! Como eu disse, a criança é movida quase que inteiramente pelo id. Se a gente pensar no complexo de Édipo como esse período formativo onde a criança lida com desejos profundos e, ao mesmo tempo, se depara com a autoridade externa e as restrições impostas pelas figuras parentais, fica bem claro o impacto. É nesse embate entre o que eu quero desesperadamente e o não pode, é proibido, imposto pelos pais, que o superego começa a ganhar musculatura, certo? Exatamente, a criança internaliza a lei. A figura de autoridade deixa de ser apenas externa, tipo os pais brigando, e passa a ser interna. O superego se estabelece aí. É o momento em que a polícia é instalada dentro da cabeça. Isso. E a forma como o indivíduo negocia esse período, a forma como ele lida com a frustração do desejo e a submissão à regra, vai criar o molde do seu ego para o resto da vida. É por isso que o conceito é um pilar. Ele explica que o adulto na festa corporativa, lidando com o chefe lá do nosso exemplo, está, na verdade, utilizando ferramentas emocionais e padrões de repressão que foram forjados lá atrás, na infância. Os atores mudam, o cenário muda, mas a dinâmica de buscar satisfação enfrentando a autoridade permanece a mesma. É a constatação de que o passado nunca fica realmente no passado, ele está operando em tempo real na nossa arquitetura psíquica. Sempre presente. Bom, nós começamos a nossa investigação hoje abordando a mente como uma caixa preta inexplicável. Mas o mapa fornecido por essas anotações clareia as coisas de forma impressionante. Nós vimos as divisões espaciais da mente operando em níveis de acesso diferentes: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. A estrutura espacial. E compreendemos o caos dos moradores dessa casa através do id impulsivo, do super-eu punitivo e do ego equilibrista. E amarramos isso com a compreensão de que esses padrões de negociação interna são forjados nas nossas primeiras relações. Mas aí eu te pergunto, e daí? Qual é a utilidade prática disso hoje? A utilidade fundamental de dissecar esse material não é apenas adquirir um jargão psicanalítico para parecer inteligente em discussões, sabe? A real importância é o ganho de perspectiva sobre nós mesmos e sobre quem nos cerca. Ter o vocabulário para nomear essas forças reduz a sensação de caos. Reduz muito. Entender o embate contínuo do id e do superego nos ajuda a ter um pouco mais de autocompaixão quando a gente se sente exausto ou quando toma uma atitude impulsiva. A gente percebe que não é um simples defeito de fábrica, mas é o funcionamento padrão de um sistema que foi projetado para o conflito. A teoria oferece uma linguagem lógica para acolher a nossa própria irracionalidade. É ter as ferramentas para ler as entrelinhas da nossa própria vida. Reconhecer que, muitas vezes, aquele medo desproporcional ou aquela reação exagerada não tem nada a ver com a situação presente, mas é o porão do inconsciente fazendo barulho. Faz muito barulho. E dá trabalho lidar com isso, mas oferece um vislumbre de entendimento que antes parecia pura magia ou maldição. E é justamente ancorado em toda essa complexidade sistêmica, nesse teatro interno de forças onde quase tudo acontece fora do alcance da luz consciente, que fica uma questão para continuar reverberando em quem está escutando a gente hoje. Qual seria?
nós analisamos como o ego gasta a maior parte do seu tempo e da sua energia apenas tentando negociar tréguas entre desejos ocultos incontroláveis e regras morais muito rígidas. Pensando nisso, até que ponto as decisões que a gente toma diariamente, a carreira que a gente escolhe, as pessoas que a gente ama, as brigas que a gente compra, são escolhas verdadeiramente racionais e livres ou apenas o resultado do nosso ego, tentando apagar o incêndio constante entre o id e o superego?